bem? Nós estamos entrando ao vivo e pedindo licença para entrar aí, na sua casa. Que dia lindo, que sábado feliz, que alegria. Que alegria, igreja. Depois de um bom tempo de portas fechadas, cá estamos nós, para matar um pouco da saudade. É bem verdade que as portas da igreja ainda estão fechadas, mas a adoração não pode parar. Olha, receba aqui o nosso abraço caloroso. Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido do mesmo jeito que você era quando nós podíamos aqui livremente nos reunir. Logo, logo tudo vai ficar bem, nós vamos poder estar reunidos novamente, mas enquanto isso não acontece, que tal adorarmos juntos? E este é o nosso convite especial para todos aqueles que acordaram cedo, se prepararam o espírito, a alma, estão de coração aberto para receber o que nós carinhosamente preparamos para você essa manhã. Então, eu quero desejar para vocês um excelente sábado na presença de Deus. Obrigada pela sua companhia, obrigada por estar conosco aqui. Você é o nosso convidado especial, mas sobretudo eu queria dizer que Deus já está aqui, Deus já está presente. E sabe, eu quero muito lembrá-los e te dar uma dica, hein? Igreja do Brooklyn. Nós estamos pelo canal oficial Adventistas Brooklyn. Então, aproveita, se você está gostando, curtindo este momento onde nós podemos estar um pouco mais próximos, por favor, dê uma curtida aí nessa transmissão e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E aí, você vai ativar todos os recados de novas transmissões, de novos conteúdos para estarmos juntos de vocês. Ai, 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 eu estava ansiosa por esse dia, mas eu vou dizer para vocês, eu confesso, ainda sinto muita vontade de te abraçar. Que tal aquecermos a nossa voz? Que tal aquecermos o nosso coração? Tinha uma música muito antiga, Bim, você se lembra disso? Uma música que dizia assim: o louvor é o sorriso da alma. E que tal a gente começar o dia lindo do jeito que tá, agradecidos a Deus, sorrindo. Bom, já foi anunciado aí, agora é o momento de nós louvarmos, e Deus, Ele merece toda a nossa adoração. Por isso, daí da sua casa, de onde você estiver, louve com todo o coração junto conosco essa canção que nós vamos cantar agora, que se chama Adorai. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder, ó louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Eu aposto que você conhece, vamos lá. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder, ó louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Nos amparem em tuas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder, ó louvai Deus que quer reinar em teu viver. Céus e terra rendem glória ao eterno Criador. Vou seguindo pela estrada, amparada em seus braços de amor.
a Deus, começamos essa manhã adorando ao nosso Criador. Nesse momento também, apesar de tudo que nós estamos vendo aí pelas notícias, jornais e afins, nós podemos ficar tranquilos, porque essa música que nós vamos cantar fala dessa segurança, a segurança que nós temos ao estar nos braços de Deus, mas não apenas uma segurança qualquer, mas é uma segurança que nos faz cantar do íntimo do nosso ser. Então louve conosco, cantando Bendita Segurança. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Quanta bondade tem meu Jesus. Coração nesse momento. Rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor. Amém? Certamente seu coração já está aquecendo aí a todo vapor na sua casa. E por isso, nesse momento, a música que nós vamos cantar é uma resposta talvez à minha e à sua oração. Talvez diante do temor que nós sentimos à nossa volta, talvez você precise ouvir Deus falando com você nessa manhã através dessa canção. Nós vamos cantar agora Não Há O Que Temer. Que você compreenda que de fato não temos nada a temer se Deus estiver conosco.
Louve conosco agora. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Deus falando conosco. Eu sou o Amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua Ele sabe todos os seus problemas. ouço teu clamor e minha destra não falhará. Por isso você louva. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Conseguiu ouvir a resposta de Deus para a sua vida? Deus jamais abandonará seus filhos. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor e minha destra não falhará. Cante com o coração agora. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Outra vez mais para você confirmar as palavras de Deus. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. E é acreditando nessas promessas que cantamos, em toda essa gratidão que enche o nosso coração, que eu te convido a fechar os seus olhos e dirigirmos uma palavra de oração nesse momento a esse Deus que tanto faz por cada um de nós. Oremos. Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. O Senhor tem cuidado de cada um de nós a cada dia, e que podemos sentir, Senhor, o seu toque, o seu amor e o seu carinho por cada um de nós.
Por isso, nessa manhã de sábado, nós estamos aqui para te render um culto de adoração, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, Pai. Por isso, nesse momento, temos a plena convicção de que o Senhor recebeu a nossa adoração, o nosso louvor. E agora, querido Deus, pedimos que continues com Teu Santo Espírito nos lares, neste lugar, para que tudo que acontecer seja somente para a honra e glória do Teu santo nome. E as pessoas que estiverem nos assistindo possam conhecer esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, que cuida de cada um de nós. Permanece conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ah, que delícia! Esta é uma das partes do culto que eu mais gosto. É aquela parte que a gente fica bem juntinho, sabe? Das crianças. Então eu tô com saudade mesmo é de ter vocês aqui, ó, pequenos, bem pertinho, bem juntinho. Logo, logo, tudo isso vai passar e a gente vai poder estar junto para dar aquele abraço apertado, aquele aperto de mão e aquele beijo, ó, bem instalado na bochecha. Enquanto as crianças vão se chegando, papai, chama os seus filhos aí. Manda eles sentarem ali perto do sofá, perto da sala. Onde vocês estão? No quarto? Onde é que vocês estão agora, crianças? Vem cá, vou fazer igual o tio Luiz Gonçalves. Chega aqui bem pertinho. Esta é a hora da história. Mesmo não podendo estar aqui na igreja, crianças, isso não pode ser um impeditivo para a gente querer aprender mais sobre as lindas histórias da Bíblia. Então nós vamos aproveitar este momento para aprender um pouquinho. Enquanto as crianças estão chegando por aí, alguém deve estar correndo. Será que alguém foi no banheiro e não voltou ainda? A tia Jaque está aqui esperando, viu? Para começar a nossa história de agora. Eu só queria dar um recado. Por favor, continue interagindo conosco aí pelo nosso chat. Agora eu só queria dizer algo para vocês que eu vi que alguns muito queridos estão preocupados. Nós estamos nos preocupando, estamos tomando todos os cuidados, todas as orientações devidas, né, segundo o Ministério da Saúde, para que ninguém aqui corra riscos desnecessários, enfim. Então fiquem tranquilos, continue orando, é claro, né? Mas estamos tomando todos os cuidados necessários. Queridos, as crianças já chegaram por aí, a tia Jaque já pode começar a história, então vamos lá. Vocês sabiam que a nossa igreja tem uma missão muito especial? É verdade. E sabe quem deu essa missão para a nossa igreja? Sim, foi Jesus. Jesus, quando estava subindo ao céu para voltar para perto do Pai, ele deu uma missão muito especial para a nossa igreja. E ele disse assim, olha, vão por todos os cantos do mundo e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sabe por que Jesus disse isso? Porque ele queria que todas as pessoas em todos os lugares do mundo, conhecessem um pouco mais sobre o grande amor e o grande cuidado que Ele tem por nós. Mas, crianças, já pararam para pensar? Se a nossa igreja tem uma missão muito especial, será que são só os adultos que podem cumprir essa missão? Me responda aí, sim ou não? Será que sim? Será que não? E se você respondeu que sim, você está corretíssimo. As crianças podem ajudar nessa missão. E eu vou contar para vocês uma história bem antiga. Essa história está registrada na Bíblia, lá em 2 Reis, e depois você pede para o papai e para a mamãe contar um pouco melhor, com mais detalhes, essa história para vocês, porque é uma linda história. Essa é a história de uma menina que era do povo de Deus, sabe? E um dia, o exército inimigo invadiu as terras de Israel, do povo de Deus, e começou a invadir todas as casas. Começaram a abrir as portas de qualquer jeito e entraram na casa dessa menina, que era muito comprometida com a missão. Abriram a porta, escancararam de qualquer jeito, pegaram o bracinho dela, tomaram ela de qualquer forma e levaram ela embora. Sem a mamãe, sem o papai. Ai, crianças, eu
consigo imaginar como foi a tristeza daquele momento. Eu imagino até ela chorando, os pais não conseguiram se despedir. E ela ia pelo caminho, levada como escravas por aqueles soldados, ela ia pelo caminho chorando e pensando, por que o Papai do Céu deixou isso acontecer comigo? Por quê? Por que ele não cuidou? Por que ele não me protegeu? Mas, mesmo assim, estando distante de casa, ela nunca se esqueceu de orar a Deus. Nunca. Essa menina, ela foi morar, e ela vai entrar aqui agora. Eu vou mostrar para vocês a representação da menina cativa. E essa menina foi para Damasco e ela começou a trabalhar como, olha só, ela começou a trabalhar como escrava naquela casa. E ela trabalhava varrendo a casa, não era isso, menina? E ela varria tudo, e ela tirava pó, ela trabalhava o dia inteiro. Precisam ver. Ela ficava triste de vez em quando, de saudade do papai, mas ela era uma menina bondosa, que ajudava, que fazia tudo com muito carinho. Ela limpava, trabalhava o dia inteiro. Um dia, essa menina ficou sabendo que o patrão dela, sabe, estava muito doente, de uma doença chamada lepra. E a lepra não tinha cura. Então, ela ouviu o choro, a tristeza da esposa do capitão daquele exército. E ela pensou, vou ajudá-lo, né? E ela, então, chegou perto da patroa dela, mas ela trabalhava sempre muito assim, do jeito que ela está fazendo agora. Ela não parava de trabalhar. Então, ela chegou perto da esposa de Naamã e disse, olha, eu sei quem é que pode curar ele. Se ele for para Samaria, se ele conhecer um homem chamado Eliseu, ele vai ficar curado. Não era isso, menina cativa? E aí a esposa contou para o marido, e aí então ela poderia ter dito assim. Olha como ela era carinhosa, era mais ou menos assim. Ela era super amorosa, educada, bondosa. Então, o que aconteceu? Ele acreditou nessa pequena menina que era comprometida com a missão. E sabe o que ele fez? Ele foi realmente lá para Samaria, conheceu Eliseu, e não é que ele ficou curado mesmo? Ele ficou muito agradecido. E ele agora acreditava. Aconteceu um milagre incrível, né? Agora ele passou a acreditar que Deus realmente existe e que Ele é o Deus mais poderoso. Essa menina poderia ter dito, já que me levaram como escrava, estão aqui me fazendo trabalhar muito o dia inteiro, eu não vou nem me importar. Não vou ficar com dó dele. Não ligo. Mas ela não fez isso. Ela teve uma atitude de amor. E foi por isso que ela conseguiu ganhar o coraçãozinho daquele homem para Jesus também. Essa história da menina cativa aconteceu há muito tempo, né, gente? Agora, será que hoje em dia existem crianças nos nossos dias? Você conhece crianças? Alguma criança amiga sua, você é envolvido na missão da nossa igreja? Eu conheço a história de um menino, o nome dele é Leonardo, sabe? E ele vai entrar aqui agora, olha só. E ele é dos nossos dias. O Leonardo teve um amiguinho chamado Lúcio. O Lúcio ficou muito doente e não podia mais ir à escola, tinha que ficar de repouso em casa. E sabe o que o Leonardo fazia? Todos os dias, depois da aula, o Léo ia para a casa dele e passava tudo o que ele tinha aprendido para o amigo, para que o amigo não ficasse atrasado, né, quando voltasse para a escola. E sabe o que mais? Ele levava a Bíblia, ele levava o tablet e para dividir, para compartilhar a lição, né? E ele poderia compartilhar todos os dias. Aquele menino conseguiu compartilhar o amor de Deus também com seu amigo Lúcio. E agora eu quero perguntar para vocês, crianças, será que existe alguma coisa a mais que a gente pode fazer para compartilhar o amor de Deus? Eu quero mostrar algumas coisas que você pode fazer para trabalhar na missão. Será que é difícil uma criança falar sobre o amor de Deus? Acho que não, porque todas as vezes que você pode compartilhar um brinquedo com quem não tem, você está falando do amor de Deus. Quando você cuida da natureza, dos animais, você também demonstra o amor de Deus e também participa da missão ativamente. Outra coisa, quando você é capaz de ajudar o papai, a mamãe, lavando a louça, limpando a casa, tirando o pó, como a menina cativa fazia, né? Obrigada, Léo.
Sobretudo, quando você consegue compartilhar com seus amigos as belas histórias da Bíblia, você está comprometido com a missão. Queridos, nunca se esqueçam, as crianças são conhecidas por aquilo que elas fazem. Que Deus abençoe você, o seu coração. Posso orar com você? Feche os seus olhinhos. Ore com a tia Jaque agora. Querido Deus, muito obrigada pelo seu amor e pelo seu cuidado. Por favor, Senhor, nos ajude, porque nós queremos participar dessa missão incrível, que é falar do seu amor e do seu cuidado por todos nós, a todas as pessoas que nós tivermos contatos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o próximo sábado, a gente vai ficar bem mais pertinho de novo, tá bom? Um beijo no seu coração. Dessa canção nos diz que falar com Deus é um privilégio. Privilégio por quê? Porque de acordo com Isaías 57:15, o Deus que habita num alto e nobre lugar, que habita a eternidade, um Deus que é transcendente, ele também é imanente e habita aqui comigo e com você. Em certa ocasião, Jesus Cristo contou uma parábola ensinando aos seus discípulos sobre o dever e a necessidade de orar sempre, sem desanimar. O que chama a atenção é que a palavra dever na nossa língua denota obrigação, e Deus não nos obriga a nada. Mas no original a palavra dever significa necessidade. Deus indica e mostra para mim e para você que é preciso que eu e você oremos. E é isso que nós faremos dentro de alguns instantes. Deus, que privilégio. Se ajoelhar comigo, nós nos ajoelharemos aqui e você se ajoelha aí na sua casa, no seu quarto, com a sua família, para que juntos oremos ao Senhor, pois quando oramos, a oração move o braço do Onipotente. Ó eterno Deus e Pai, ao nos prostrarmos diante de Ti, nós o adoramos por quem Tu és. Mas nós também te louvamos por tudo aquilo que tu fizeste, por tudo aquilo que tu faz e ainda irá fazer por nós. Bom Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, na tua casa, em um pequeno número, transmitindo esse culto em honra e glória ao teu nome. E obrigado porque os nossos irmãos estão neste momento também prostrados, clamando ao Senhor. Santo Deus, a tua palavra diz: e quando estamos em angústia, nós clamamos e o Senhor nos responde. E talvez exista alguém angustiado neste momento, que através do teu santo e bom Espírito e dos teus anjos, o Senhor traga a restauração e a resposta que as pessoas precisam. Que esse mesmo Espírito ilumine mais uma vez o pastor Dax, na transmissão da palavra dentro de alguns minutos, para que, nesta manhã, decisões possam ser tomadas ao teu lado. Fica conosco e abençoa-nos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Grande é o nosso Deus,
que passei pra chegar até aqui. Só Ele o tempo todo está olhando por mim. E mesmo em meio à provação, consigo ouvir sua voz me acalmar, dizendo: filho meu, estou aqui. Assim como as aves voam tranquilas em ti, não vou duvidar, pois sei que cuidas de mim. Eu não preciso entender, só preciso crer. O amor que um dia encontrei, eu vou depender. Maior que tudo que pensei, que sempre sonhei, é o amor de Deus por mim. O seu cuidado não tem fim. Posso descansar em seu poder. Em seu poder, posso descansar. Assim como as aves voam tranquilas em ti, não vou duvidar, pois sei que cuidas de mim. Eu não preciso entender, só preciso crer. O amor que um dia encontrei, eu vou depender. Maior que tudo que pensei, que sempre sonhei, é o amor de Deus por mim. O seu cuidado não tem fim. Posso descansar em seu poder. Eu sei que Ele vai mostrar o caminho a seguir. Eu vou nele confiar, me entregar e segui-lo até o fim. O que Ele faz por mim é o que me faz feliz, feliz. Eu não preciso entender, só preciso crer. O amor que um dia encontrei, eu vou depender. Maior que tudo que pensei, que sempre sonhei, é o amor de Deus por mim. O seu cuidado não tem fim. Posso descansar em seu poder. Amém, amém. Que bom que eu e você podemos descansar no poder de Deus, não é? Estamos passando por momentos difíceis, por momentos de provação, mas o Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre nos traz amparo, nos traz alívio, nos traz proteção. E eu espero que você possa ter muita fé nesse Deus, nesses dias de dificuldade, que você possa se apegar a Deus e que você possa desenvolver nesse Deus uma grande fé. E com certeza a fé de um vencedor. Faz de tudo pra eu duvidar. O inimigo me persegue, tenta me assustar, arma mil ciladas e torce pra eu cair. Mas eu confio em ti. O monstro do medo já se aproximou, a face da alegria quase se afastou, a voz da incerteza gritou pra eu fugir. Mas eu confio em ti. Só em ti.
que o meu dia não amanheceu. O sol da esperança de mim se escondeu. A noite fria de espera aumenta minha dor. Mas eu confio em ti. Sei que a minha fé não está no receber, nem minha esperança no que eu possa ver. Mesmo em teu silêncio posso te ouvir. Senhor, eu confio em ti. Não preciso ver pra que eu possa crer, nem de um milagre pra te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Vejo que o meu dia não amanheceu. O sol da esperança de mim se escondeu. A noite fria de espera aumenta minha dor. Mas eu confio em ti. Sei que a minha fé não está no receber, nem minha esperança no que eu possa ver. Mesmo em teu silêncio posso te ouvir. Senhor, eu confio em ti. Não preciso ver pra que eu possa crer, nem de um milagre pra te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Não preciso ver pra que eu possa crer, nem de um milagre pra te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Sei que a minha fé não está no receber, nem minha esperança no que eu possa ver. Mesmo em teu silêncio posso te ouvir. Senhor, eu confio em ti. Provai e vede. História de hoje: conforto na aflição. Junto com meu marido e com minha família, passamos por um tempo muito difícil. Um tempo de muita prova e de muita angústia, no qual ocorreram várias coisas fortes na área financeira e na área econômica e no plano espiritual. E tudo isso levou a nossa fé a diminuir tremendamente, especialmente a minha. Embora meu esposo me acompanhe em todas as coisas de Deus e da igreja, para ele é muito mais difícil do que para mim. Esse tempo de prova, angústia e confusão em muitas coisas fizeram com que nos afastássemos da igreja e de nos congregarmos. Um dia, 25 de março, lá pelas 5 da manhã, eu acendi a luz da escada e o que consegui ver quando acendi a luz, pois ocorreu um leve apagão e ficou tudo escuro, foi que a água estava mais ou menos 1 metro de altura dentro de casa. E não entendíamos o que estava acontecendo. Quando fui ao 2º andar e olhei pela janela, me dei conta de que todos os vizinhos da rua também estavam nas mesmas condições e que não era só a minha casa, mas que toda a vila estava completamente inundada.
do lado de fora muito mais do que o lado de dentro das casas naquele momento. Agora a prioridade era ver como sairíamos com vida das casas, porque o rio estava em ambas as ruas. E lá fora havia mais ou menos 1,50 m, 60 do rio correndo com correnteza, trazendo pneus gigantes de maquinarias, grandes veículos. Os veículos eram trazidos de outros setores de Paipote e passavam por nossa rua. Vinham restos de lixo grande e muitas coisas. Quando nós conseguimos tirar das casas, pelos tetos, as crianças pequenas, nós as colocamos em uma jangada que fizemos e nós, os adultos, entramos na lama, empurrando essa jangada. E aí eu agradeço a Deus pela minha vida, pois o material era em segundo plano por todo o processo que tínhamos vivido um tempo antes daquilo que havia acontecido no dia 25 de março. Quando conseguimos sair daquela vila juntamente com todos os vizinhos do setor, o único lugar seco que havia e podíamos ficar tranquilos era um albergue próximo à nossa vila. Então nós nos organizamos com os nossos vizinhos para poder começar a administrar tanto a ajuda de comida, da água, a ajuda para poder limpar as ruas e assim poder começar a limpar as casas. Deus me deu a graça para também poder ser um instrumento nas mãos dele, junto com os meus vizinhos neste setor e poder ajudá-los em tudo o que eu pudesse administrar, tanto de comida, de água, e fazê-lo de uma maneira justa e igual, mas sempre dando maior prioridade ao mais necessitado. No meio da catástrofe, o Senhor se manifestou na minha vida. Ele se manifestou me dando fortaleza, me dando muita sabedoria, paz acima de tudo no meu coração. Também coragem para poder enfrentar o que estava acontecendo. Poder tirar a família disso e tomar decisões sábias. Ao mesmo tempo, apesar de todas as dívidas que tínhamos estagnadas, houve uma que Deus se encarregou de colocá-la em dia. E isso foi o seguro que tínhamos com a moradia. Esse seguro cobriu tudo necessário para que nós pudéssemos reconstruir nossa moradia. Eu penso que em nossa vida existem muitas oportunidades para refletir sobre todas as coisas que acontecem. Sempre estive preocupado por causa do trabalho, das dívidas, adquirir coisas, como este carro, por exemplo, 0 quilômetro, que me custou uma fortuna, praticamente perdido, não vale nada. Mas eu não estou preocupado por isso, porque Deus me fez entender que a minha vida e da minha família são muito mais importantes. Irmãos, no meio de toda essa tragédia, eu e meu esposo conseguimos obter um ganho maravilhoso para o nosso casamento. Aprendemos a conhecer um ao outro e nos aproximarmos mais de Deus e estudar melhor a Bíblia e também a consagrar-nos ao Senhor e seu serviço. E é por isso que os convido a provar e ver. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. Olá, é um prazer me encontrar com você novamente nesta igreja para juntos falarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo. Nós desejamos nesse sábado de sol que você, aonde você está, com a sua família ou não, no seu computador, na TV da sua casa ou no seu smartphone, que você possa nesse momento colocar o seu coração, segurar a sua Bíblia nas mãos, porque nós queremos que Deus fale conosco novamente através da sua palavra. Então eu convido você nesse momento, juntamente comigo aqui, a gente vai fazer uma oração. E nós vamos pedir a Deus que Ele nos ilumine a mente para entendermos a sua mensagem nessa manhã. Oremos. Querido Deus, fale profundamente ao coração de cada um dos ouvintes que nesse momento estão conectados conosco. E assim, ó Deus, o Teu Espírito possa, iluminando a mente, ó Deus, transformar e dar ao coração a bendita esperança que o Senhor tem para cada um de nós. Portanto, ó Deus, nos visite, esteja conosco, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, nós estamos vivendo dias em que precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos estudar a palavra de Deus, para que quando tomarmos decisão ou decisões, essas decisões sejam de acordo com a vontade do Senhor para a nossa vida. E para que a gente, sem muita delonga, a gente já entenda ou entre nesse tema dessa manhã, nós pedimos que você que está em casa, você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Você pode estar pensando nesse momento, mas pastor, esse Mateus 24, o senhor tem falado bastante dele ultimamente, mas esse texto profético de Cristo, ele é muito importante para nós nesses dias que estamos vivendo. Quando olhamos então o Evangelho de Mateus no capítulo 24, você e eu nos deparamos com um Cristo falando aos seus discípulos a respeito dos últimos acontecimentos. Mas diferente das outras abordagens que fizemos desse texto ao longo desses sermões que foram gravados e colocados aí para você ouvir com a sua família, nós queremos entrar num tema que ainda não tratamos, pelo menos dentro dessa série que nós estamos estudando. Em Mateus, no capítulo 24, apenas para que a gente se contextualize, talvez alguém que esteja entrando pela primeira vez ou que não tenha acompanhado os outros sermões, é importante que você entenda esse contexto. Aqui, em Mateus 24, nós temos um contexto da terça-feira à tarde, quando depois que Jesus estava ensinando ali no templo, ele então tem aquele grande embate com os líderes daquele povo judeu, e ele começou então a discutir com aqueles líderes os valores, aquilo que ele havia deixado, aquilo que ele havia ensinado, mas finalmente, Jesus vendo que o coração deles estavam fechados, ele então ele se dirige ao Monte das Oliveiras com os seus discípulos. Agora, já na terça-feira à tarde, o Cristo, então, agora no Monte das Oliveiras, ele começa, então, a conversar com os discípulos. Os discípulos e Jesus têm uma visão panorâmica do templo, aquele belo templo, não é? Aquele lugar que trazia tanta glória, tanta alegria, tanta felicidade, tanto orgulho para o povo judeu. E aqui no versículo 1, você olha o texto dizendo assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Então imagina a cena, Jesus está se retirando e à medida que ele está passando pelo vale, ele está subindo agora o Monte das Oliveiras, e cada vez mais alto o Monte das Oliveiras, mais privilegiada é a visão daquele lindo e belo templo que existia no tempo de Jesus. Os discípulos, então, olhando para aquele templo, eles começam, como todo bom judeu daquela época, a alegrar, a se orgulhar e a falar com muita alegria daquele templo. E Jesus, sem hesitar, no versículo 2 de Mateus 24, ele diz o seguinte: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto, todo esse glamour, toda essa beleza, toda essa pompa, toda a suntuosidade desse templo? Ele diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Uau! Imagina você se alegrar, você apresentar para Jesus o templo que eles achavam que era o lugar onde eles tinham o maior contato com Deus, aonde eles exploravam a maior capacidade religiosa deles nesse Deus teocêntrico que era o Deus do povo judeu. Imagina eles ouvindo de Jesus, então, que aquele templo, em pouco tempo, iria se desmantelar, ser destruído, e mais do que destruído, aquele templo ele seria destruído numa proporção que eles não conseguiam sequer imaginar, ou seja, onde Cristo está colocando que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada daquele templo. Sabe, quando você ainda está lá, se você já teve a oportunidade, ou se você ainda não tem, dá uma gugada, você vai ver, existem ainda as pedras ali ao lado de frente ao Monte das Oliveiras. Quando você encosta ali perto do muro do templo, você vê as pedras que ainda se mantêm, aquelas que foram derribadas, algumas delas ali, como referência dessa profecia messiânica, o que aconteceu no ano 70. Imagina você ouvir de Jesus que aquele templo não ia ficar em pé.
Então a pergunta inevitável que eles fazem para Jesus no versículo 3, estando eles agora assentados no Monte das Oliveiras, eles se aproximaram novamente de Jesus e, em particular, então eles disseram assim: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Percebe que agora a pergunta está, estas coisas, se referindo quando que vai ser destruída ou quando seria destruído o templo. E depois eles querem também saber um pouco mais sobre a segunda vinda de Cristo, que Cristo tanto falava e eles tinham pouca compreensão. O fato é que o texto, ele começa então Jesus a falar sobre os problemas, ou sobre os sinais, melhor colocando, que apontariam a sua segunda vinda a essa terra. E dos versos aqui 3 ao verso 14, você encontra Jesus falando dos sinais da sua segunda vinda. Mas, curiosamente, Jesus retoma o tema que os discípulos, então, assustados, como ficaram, de certo, quando ouviram de Jesus que aquele templo lindo, suntuoso, iria ser destruído. Eles, então, preocupados com essa situação, ou Jesus querendo ajudá-los a entender melhor, Cristo, então, retoma, a partir do versículo 15, ele retoma o texto, falando exatamente do porquê que ele havia dito no versículo 2, que aquele templo lindo e aquela cidade seriam destruídas. E aqui no versículo 15 nós encontramos Jesus falando assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Uau! Cristo agora diz assim: olha, aquela destruição que eu estou mencionando tem que ver com essas palavras aqui. Eu quero que vocês se lembrem das palavras do profeta Daniel, lá em Daniel 9:27, em Daniel 11:31, em Daniel 12:11, que fala exatamente da chegada do abominável da desolação. Na compreensão dos judeus, e não só dos judeus, mas especificamente agora falando dos judeus, porque são eles a audiência primária de Cristo aqui no texto, eles entendiam que a abominação aqui se referia a uma deidade, a um ídolo que se colocava no lugar de Deus, ou até mesmo um imperador, um homem qualquer. Tudo isso era uma abominação. Cristo está dizendo aqui que, no versículo 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Interessante que a Judéia, que fazia parte, não é, obviamente, geográfica daquela região, nós estamos falando de Judá, Benjamim, e dentro de Judá nós estamos falando de Jerusalém. A Judéia fazia parte ali daquela geografia do povo de Deus, naquele primeiro século, e você se lembra que Jesus está dizendo, então, se você está morando na Judéia, que não é o coração de Jerusalém, lembrando que Judéia tem cerca aí de uns 80 quilômetros de distância de Jerusalém, aproximadamente, Jesus está dizendo assim: não volte para a Judéia, ou não volte para suas casas, vá para o campo. E Jesus dá outros sinais a respeito disso. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Campo aqui eram aldeias no entorno de Jerusalém, aldeias que lavravam a terra, cultivavam a terra, pessoas do interior, vamos assim dizer, na nossa linguagem do dia de hoje. Mas quando a gente olha para esse texto, Jesus está dizendo assim, queridos, não volte, por quê? Porque não há tempo para voltar. Aqui é um senso de urgência muito grande que Jesus está falando. E olha, essa urgência precisava ser considerada, e Cristo está dando sinais de como seria o dia, ou os dias que antecederiam a destruição de Jerusalém. Como sempre, a Bíblia, a palavra de Deus, especialmente Jesus, ele sempre coloca para nós como será o dia da sua vinda, ou como serão os dias que antecedem algum juízo que ele colocará sobre a terra. Embora a destruição de Jerusalém não tenha sido necessariamente um juízo de Deus, mas as consequências do afastamento daquele povo de Deus, inclusive não aceitando Jesus como o Messias, o prometido de Deus, o enviado do Senhor para livrar Israel. O fato é que quando olhamos para esse texto, nós encontramos aqui que há uma outra recomendação de Jesus. E qual é essa recomendação de Jesus? Ele diz assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia.
Então aqui, além da questão da estratégia, além da questão que envolve como que as pessoas deveriam agir, aquelas que estavam nas províncias, nos arredores de Jerusalém, agora Jesus está dizendo, ai das que estiverem grávidas ou amamentando. E por que Jesus estava dizendo isso? Porque isso tem que ver com o próximo versículo, porque ele fala, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem tampouco no sábado. Nós encontramos a primeira orientação dizendo, ai das grávidas e as que amamentam, porque os rigorosos métodos para fugir do cerco romano que se deu no ano 66, o primeiro dele, especialmente o do ano 70 com o general Tito, que nós vamos falar um pouquinho mais, não acontecesse quando as mulheres tivessem crianças pequenas ou elas estivessem grávidas. Imaginem elas fazendo fuga, correndo, imaginem elas seguindo pessoas que estão andando a passos largos, correndo, levando apenas a roupa do corpo para não serem mortos pelos soldados romanos. Então Jesus está falando, orem para que a fuga de vocês não se dê nessas condições. Mas Cristo também diz aqui o seguinte, orem para que não aconteça no dia de sábado. O inverno, porque é muito severo, é óbvio isso. E você sabe que o inverno lá se dá assim, para nós aqui do Ocidente, esse inverno ele se dá perto do tempo assim do final do ano, diferente para nós aqui, não é? Lá no final do ano é que começamos a ter inverno. E aqui é interessante que o texto está dizendo que Jesus está dizendo, ore para que isso não aconteça, o inverno é rigoroso nessas regiões, especialmente quando cai a noite. Imagina as pessoas fugindo sem recursos, sem ter levado capa, sem ter levado roupas, sem ter levado provisões para quem sabe fazer fogo, se aquecer. É isso que Jesus está fazendo? Mas Cristo também está dizendo à sua audiência, aos discípulos, maiormente aqui, que também não se dê no sábado. Aqui Jesus está falando da importância do sábado 40 anos depois da sua ressurreição. Interessante isso, porque isso aqui mostra que Jesus estava dizendo que esse povo continuaria observando o sábado, inclusive os discípulos, que estavam, obviamente, sendo aqueles que estavam iniciando o processo, ou os primeiros cristãos dessa terra. Isso mostra o quanto Cristo levava a sério o dia sabático e o quanto ele estava falando para esse povo orar para que não fosse no sábado, o dia de ter uma relação mais estreita com Deus. O fato é, queridos, que olhando para a cena que se desenrola diante dos nossos olhos, nós temos que entender um pouquinho de contexto. Esses acontecimentos das quais Cristo está colocando por volta do ano 31, quando ele está ali no Monte das Oliveiras, naquela última semana antes da sua morte, na terça-feira à tarde, falando para os discípulos, ele está dizendo, em outras palavras, que nós temos uma situação aqui, que ele está dizendo o seguinte, olha, vai ter um cerco, vai ter destruição. E se você quiser olhar um pouquinho mais demoradamente, ou quem sabe de maneira mais específica, você vai ver que Lucas, que narra o mesmo episódio, agora na perspectiva dele, da entrevista e do estudo acurado que ele faz dos ensinos de Jesus, aqui no verso 20, ele diz assim, do capítulo 21, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próximo a sua devastação. Olha que interessante, como é mais específico o Evangelho de Lucas, falando que seria um exército ou exércitos que cercaria Jerusalém. Voltando aqui a Mateus 24, como nós estávamos dizendo, quando você fala desse cerco, nós temos que falar que houve dois cercos. O primeiro deles, ele começa já no final do ano, no inverno, em novembro aproximadamente do ano 66, quando nós encontramos aqui um general, um tenente-general romano, que é o Caio Galo, não é? Quando ele então, ele vai com as suas tropas tomando as bases, né, de resistências daquele povo judaico, e aqui ficou conhecido como a guerra judaica, né, a maior guerra judaica, greco-judaica da história. E eles então foram sendo destruídos, mas o Caio, que era esse tenente-general, ele tinha tropas um tanto defasadas, cerca de 30 mil homens, e mais que isso, a sua tropa mais jovem era uma tropa de aproximadamente 39 anos, e a sênior de 59 anos, já para se aposentar nas guerras. E quando ele chega então em novembro do ano 66, ele quando entra ali, é já inverno, ele cerca a cidade de Jerusalém,
a cidade toda se arma, a resistência judaica está a postos, esperando o que vai fazer, mas eles acreditavam muito na fortificação das muralhas de Jerusalém. Então eles pensavam, nós temos provisão, nós estamos tudo bem, não vai dar nada de errado. E finalmente, 5 dias depois do cerco, sem menos esperar, Caio, ele se retira com as suas tropas e vai embora. E aí a resistência judaica, que estava resistindo o Império Romano, que estava lutando contra o Império Romano, persegue as tropas romanas e eles trazem uma grande mortandade para aquela tropa, a ponto de quase dizimá-la totalmente. Já imaginou isso? E eles, quando voltaram para Jerusalém, eles se sentiram completamente vencedores, vitoriosos. Eles voltam para Jerusalém, aqueles homens, não é, o exército, não é, que estava conspirando contra o Império Romano, e eles contam vantagem. Mas é interessante que é dito no grande conflito, especialmente quando você vai lendo ali a respeito do desenrolar desse tema, naquele momento, os cristãos que estavam dentro de Jerusalém, não aqueles que estavam na Judéia, ou aqueles que estavam, porque esses tinham uma outra recomendação, mas os que tinham permanecido dentro de Jerusalém e que tinham visto o primeiro cerco, entenderam que aquele era a fala de Jesus, que eles deveriam sair naquele momento, haveria um sinal, e eles entenderam que era o sinal, e eles saíram nesse momento enquanto o exército havia perseguido o tenente-general Caio com as suas tropas. Eles aproveitaram essa lacuna e eles saíram indo para Pela, na Pérea, cerca de 30 quilômetros ao sul da Galileia. E esse povo aqui, então agora em fuga, saem. E é interessante que saindo eles em fuga, eles foram conforme Cristo ou havia ensinado, ou dito, orientado, e eles foram então para Pela. Sabe de uma coisa, amados, nós encontramos aqui um grande aviso de Jesus que está sendo seguido, principalmente pelos cristãos, mas não só pelos cristãos, mas também por todos aqueles que de alguma forma começaram a ouvir os cristãos, que ainda se diziam judeus. Finalmente, no ano 70, quando então agora com outro general, porque agora Caio havia morrido ainda dentro do ano 66, no ano 70, cerca de 4 anos depois, no dia 8 de setembro, para ser mais exatos, o general Tito, que já estava cercando a cidade de Jerusalém há 47 dias, entra em Jerusalém e a mortandade é muito grande. E Flávio Josefo, um grande historiador, falando em guerras dos judeus, em uma narrativa tremenda, ele que é contemporâneo, ele que via as cenas, inclusive, da perspectiva das tropas romanas, ele diz então como foi essa invasão e essa destruição. Segundo Flávio Josefo, a destruição foi muito grande. Cerca de 1 milhão de judeus foram mortos quando as tropas de Tito entraram e invadiram as muralhas de Jerusalém. Cerca de 97 mil outros foram conduzidos como escravos e a maior parte deles foram mortos no Coliseu e em outros lugares desses tipos de espetáculo romano do primeiro século. Que coisa terrível. A narrativa de Flávio Josefo é tão terrível, ela diz que havia como que nas escadas, onde existiam escadas, como se fossem uma cachoeira de sangue descendo de tantas mortes que foram feitas naquele dia. Mas pastor, nós não estamos falando de mortes hoje, não é um assunto um tanto pesado para a gente pensar, não precisamos de um assunto de um pouco mais esperança para nós. Esse é um assunto de esperança. Por que é um assunto de esperança? Porque esse tema, queridos, ele tem que ver com um Deus que se apresenta ou que revela os seus planos, revela na história da humanidade, através da profecia, da sua palavra profética, o que iria acontecer ou o que vai acontecer. Assim, os filhos de Deus, aqueles que se debruçam na palavra de Deus, não ficarão perdidos, ou não perderão a sua vida, ou não perderão a sua paz, e mais importante, não perderão a sua salvação. Portanto, quando olhamos para esse texto aqui, algumas coisas nos chamam a atenção. O que Cristo está querendo aqui ensinar para os discípulos é, primeiro, não se fiem nas coisas dessa terra. Não se fiem nos grandes templos, não se fiem nas formas estereotipadas da religião e da fé. O mais importante é você se fiar na minha palavra, é você confiar na minha revelação, é você estudá-la,
é você buscar em oração, conhecer a palavra e a minha revelação, de modo que quando o tempo se aproximar do fim, você não perca a oportunidade de, a tempo, tomar a decisão. Amados, você consegue alcançar de modo histórico esse tempo? É claro que eu estou falando aqui coisas muito sucintas do que aconteceu, mas elas são suficientes para nós entendermos alguma coisa. Porque aqui diz que os que estavam na Judéia, aqueles que estavam apegados à revelação da palavra de Deus, foram para os montes. Os que estavam nas aldeias, nos campos, não voltaram para buscar sua capa. O que estava no eirado, em cima da casa, aquele lugar de descanso e reflexão, não desceram para buscar a capa, alguma coisa dentro de casa, algum mantimento, algum recurso para fugir. Interessante, amados, que quando nós olhamos para isso aqui, nós vimos que muitas pessoas ficaram atentas, ouviram a palavra de Deus e procuraram fazer conforme a orientação de Cristo, e nenhum cristão sequer no cerco de Jerusalém, ou na Judéia, ou nos campos, ou nas aldeias, foram mortos. Uau! Como tomar decisões que sejam assertivas? Como tomar decisões que sejam as mais corretas? Eu estou falando para você em casa nesse momento, dentro do capítulo 24 e 21 de Lucas, nós temos, amado amigo que está aí do outro lado, você que talvez esteja vivendo uma vida dissoluta, uma vida sem essa aproximação da palavra de Deus, eu quero dizer para você, nós temos na palavra de Deus os claros avisos de como se darão os acontecimentos, esses que anunciam que Jesus está perto de voltar. Eu quero dizer ainda de mais perto aqui, talvez, eu quero dizer por esse outro ângulo, para que você entenda que o que o Senhor Jesus está mostrando aqui para os discípulos é que no ano 70 seria destruído aquele belo templo, como de fato foi. Para os discípulos, aquilo era só uma perspectiva, uma fala profética, uma posição de Cristo, como nós temos hoje da segunda vinda de Cristo. Mas para nós hoje, aquilo que para eles estava no futuro, para nós está no passado. Mas a segunda vinda de Cristo a essa terra continua no futuro. E pelos sinais, nós estamos muito próximos de ver Jesus voltar. A pergunta é, você sabe disso? Você está estudando a palavra de Deus? Você está dando tempo de qualidade para conhecer quais são os avisos do céu para esse dia? Nós estamos cercados pelas tropas do inimigo. O povo de Deus está caminhando para um momento onde ele fará a fuga para finalmente, ao fazer a sua fuga, e aqui nós estamos falando, obviamente, usando de analogia, nós tenhamos a direção certa, as orientações certas, para que em tempo oportuno nós tenhamos a decisão assertiva, aquela que Deus deseja que você e eu tenhamos. Nós estamos vendo, dentre muitas coisas, nós estamos vendo os sinais acontecerem. Os homens não sabem para onde vão. Os homens que deveriam dar rumo, os homens que deveriam nos ajudar estrategicamente, estão perdidos. Sabe por quê, queridos? Porque na maior parte, eles são como aqueles líderes judeus. O coração estava naquele modelo de religiosidade superficial, estava naquele modelo de uma coisa mais pragmática, mais estrutural, mais concreta. Eles haviam rejeitado Jesus, não acreditavam que Ele tinha vindo a essa terra, morrido. Já tinha, inclusive, queridos, no ano 34, muito antes do ano 70, tirado a vida do primeiro grande mártir, e tantos outros. A maior parte dos discípulos de Jesus no ano 70 já estavam mortos. A maior parte dos livros do Novo Testamento já estavam fechados. E aqueles cristãos que estavam dentro de Jerusalém estão lendo os evangelhos, à exceção do evangelho de João, que possivelmente nessa época não estava escrito pela nossa cronologia de composição do Novo Testamento. Mas é verdade, queridos, que eles estão olhando para a palavra do Senhor, estão convencidos e convertidos de que ela é verdadeira.
O fato é que, olhando para esse texto, a gente encontra uma série de questões aqui que nos avisa. Se você lê o capítulo 21, se você lê o capítulo 24, tanto em Lucas quanto em Mateus, você vai ver que o mais importante para Jesus não é falar da destruição de Jerusalém, mas é falar de como se dará a sua segunda vinda. E nós estamos bem próximos de ver Jesus voltar. Bem próximos. Você está acompanhando os noticiários. Eu não sei, queridos, eu não quero ser dogmático e nem quero levar você a uma interpretação extremada, sensacionalista. Mas será que Deus, com essa pandemia e com outras que vamos ter certamente, infelizmente ainda nessa terra, Deus já não está recolhendo aqueles que estão clamando porque a sua fuga vai ser difícil, porque já está talvez envelhecido pelo tempo, cansado, talvez está com uma enfermidade? Será que Deus já não está chamando? Essa semana recebi mais pessoas próximas a mim, próximas dessa igreja, que descansaram na esperança da breve volta de Jesus. Mas nós todos estamos vivendo nesse tempo. É tempo de decisão, é tempo de sairmos de cima do muro, é tempo de falarmos assim: vamos esperar um pouco mais, vamos dar tempo. Não dá tempo para isso, queridos. O que o Senhor Jesus está colocando para nós é que os sinais que estão se cumprindo claramente em nosso dia mostram que Ele está às portas. E é preciso tomar a boa decisão hoje, de junto com a família, onde você está aí, abraçado com ela, ou sozinho, porque você já se afastou de Deus, se afastou da sua família. Mas ainda há chance, há um chamado do Senhor para você. E o que Deus quer para você e para a sua casa é que você, ao estudar a palavra de Deus, você tenha esperança e tome a decisão assertiva de que, vendo os sinais se cumprindo, você saiba o momento de não voltar do campo, o momento de ir para a montanha ou para as montanhas, o momento de você não se preocupar mais com as coisas terrenas, o momento de orar a Deus para que a nossa fuga não se dê nem no inverno e nem no sábado. É momento de orar, é momento de clamar. E muitas pessoas estão me procurando e dizendo: pastor, eu quero descer as águas batismais. Eu andei distante, distraído com as coisas dessa terra, mas eu estou vendo que o cerco está acontecendo e eu preciso, a tempo, fazer fuga de mim mesmo, dos meus gostos pessoais, dos meus pecados acariciados. Eu preciso clamar para que Deus me salve de mim mesmo, pastor. Porque se isso acontecer, sabe, você e eu, se buscarmos o Senhor de todo o coração, nós seremos libertos pelo seu poder e estaremos dentre aqueles mais felizes, que já não importa se num deserto quente, se em montanhas gélidas, se em lugar íngremes, com aclive ou declive. Se nós estamos na direção de Deus, nós estaremos seguros. Você conhece o texto de Lucas, no capítulo 21, versículo 28, que diz: ora, ao começarem estas coisas a sucederem, exultai, erguei, aqui diz o texto, a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ah, queridos, que texto lindo de esperança em dias de perdas, em dias de luto, em dias de enfermidade, em dias de poucos recursos, em dias de isolamento, em dias de conflitos, em dias de incertezas, de inseguranças, de instabilidades. O que o Senhor Jesus está falando para os filhos dele, que estudam a palavra dele, é que os sinais é algo que traz esperança. Os sinais faz com que você levante a sua cabeça e pela fé veja o céu se abrindo e Jesus voltando nas nuvens dos céus. E é por isso que eu quero convidar você para aquilo que é a culminância da decisão melhor da vida de uma pessoa. Sabe qual é? São as águas batismais. E você que está aí, eu quero que você saiba que nesta manhã nós vamos batizar duas queridas pessoas.
essas pessoas, elas viram que não dava tempo mais de adiar sua decisão. Estudaram a palavra de Deus, entenderam o aviso dos céus, entenderam o clamor de um Deus que ama, dizendo: se arrepende, abandone os seus maus caminhos, se volte para mim e receba a minha salvação. Eu nesse momento convido você, vem aqui pertinho de mim. Eu quero convidar você a se encontrar comigo dentro desse tanque batismal, onde nós vamos ver duas pessoas que deixaram de confiar nas coisas que são humanas, terrenas, passageiras e efêmeras, e passaram a confiar naquilo que é eterno, que é perene, aquilo que não se perde, aquilo que não se envelhece, aquilo que não caduca, aquilo que não perde a importância e o valor, que é a palavra do Senhor. Vem comigo, vai ser uma alegria entrar com você nesse tanque mais uma vez. Que você fique em oração, que você segure a mão dos seus amados, que você beije os seus filhos, que você nesse momento clame ao Senhor, se há alguém distraído dentro da sua casa, porque o poder que foi concedido àqueles primeiros cristãos dentro de Jerusalém, para entender o momento que estavam vivendo e a tempo salvarem-se do cerco romano, esse poder hoje numa porção mais especial está disponível para você e para mim. Vem comigo nesse tanque, eu quero me encontrar com você. Deus, Ele nos convida a tomar uma decisão todos os dias. E nesse momento também é um dia de festa, é um dia de alegria, onde vamos ver pessoas decidindo por Cristo Jesus. Não é uma alegria? E a música que nós vamos cantar nesse momento, até que tudo fique pronto, fala desse desejo que eu e você precisamos ter, de que Deus nos renove, de que Ele nos transforme para uma grande obra que vamos realizar pelo nome de Cristo Jesus. Cante conosco. Renova-me. Eu quero ser necessita mais de ti, necessita mais de ti. Se é o seu desejo, clame a Deus. Eu quero ser um vaso de honra,
nós mais queremos, de fato, é que Cristo renove a nossa vida todos os dias. A boa notícia é que Ele faz isso todos os dias. Todo dia é uma nova oportunidade de entregar a vida a Jesus. Todo dia é uma nova oportunidade de selar o compromisso com Ele. E nesse momento, nós vamos ver algo muito especial acontecer. E eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Hoje de modo mais especial. Porque primeiro nós estamos, pelo poder de Deus, conseguindo transmitir esse culto aí para você que está em casa. E segundo, porque só faz sentido estarmos aqui, só faz sentido termos uma igreja aberta, só faz sentido pregarmos se pessoas tomarem a decisão. Essas pessoas que vão entrar aqui nesse tanque são pessoas que eu amo, são pessoas que eu aprendi a amar dentro dessa igreja. São pessoas que eu vi a transformação acontecendo. São pessoas que eu vi sendo mudadas pelo poder do Espírito. Gostaria que você entrasse comigo, porque quando a gente vê vidas passando pelo processo da transformação, a gente percebe que há um grande poder dispensado na transformação das pessoas. Eu quero chamar a Clécia e também chamar aqui dentro desse tanque a Antônia. Eu conheço essas pessoas em suas respectivas casas. Conheço os filhos, o esposo da Clécia. Conheço seus filhos, Antônia. Na sua mesa, você me serviu. E nós estudamos a palavra de Deus juntos, algumas noites. Na palavra de Deus diz que alguns lançam a semente. Pastor André começou a trabalhar no coração de vocês. Outros preparam a terra, regam a semente. E sabe o que acontece? Ela cresce. Vocês estão crescidas no Senhor. Vocês não entram aqui apenas porque vocês olharam para uma proposta qualquer. Vocês só entraram e estão dentro desse tanque nesta manhã de sábado porque vocês reconhecem em Cristo Jesus que Ele é a esperança e que em tempo oportuno vocês tomaram a melhor decisão. Você que está em casa vendo elas aqui pode pensar assim: mas a minha história é diferente. O meu distanciamento, ele é diferente. Eu fui longe demais. Talvez não seja mais possível. Mas se você entender que vocês, ao estarem aqui, e eu também, é porque Deus continua nos amando. E a graça dele nos é suficiente para nos salvar. Hoje ainda no século 21, nesse mês de maio de 2020, há um poder dispensado para você. Se você desejar também estar aqui, Ele vai aonde você está e te resgata. Eu quero muito nesse momento batizar vocês que se conheceram antes de conhecer bem a Cristo e a sua palavra. Já tinham o temor de Deus, mas não a plenitude da palavra. E aí a Antônia, ela foi convidada, montou um pequeno grupo dentro de casa e ligou para a amiga querida dela e disse assim: Clécia, eu não quero sozinha receber essa palavra, conhecer essa palavra. E hoje a Clécia já tem a esperança de que o expedito que já está estudando a palavra de Deus também tome essa decisão. Tem o pequeno Thales que está vendo você agora, nesse momento, Clécia. Antônia, seus filhos estão assistindo você nesse momento. Você é a melhor Bíblia para eles. Você é o melhor evangelho, porque se você fazer viver aquilo que Cristo tem para você, os seus filhos vão olhar e vão perceber que há uma diferença, o antes e o depois de Cristo plenamente na sua vida. Eles também vão querer imitá-la.
E quando nós tivermos o sinal da volta de Jesus maior, as famílias que aqui estão representadas estarão abraçadas, cantando o júbilo dos salvos. E eu quero batizar a primeira Clécia, que foi chamada por você, Antônio. Tudo bem? Vem aqui. Ore comigo. Senhor Deus, aqui está essa preciosa vida que o Senhor a encontrou quando ainda estava perdida nos seus próprios pensamentos e desejos, sonhos e planos. Mas o Senhor mostrou para ela na tua palavra que o Senhor tem planos e sonhos mais elevados para a sua vida e para a vida da sua família. Ela vem a esse tanque com esperança no coração. E é por isso que, como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem do meu Mestre Jesus, para que ela tenha, ó Deus, a remissão dos seus pecados, ela seja justificada pelo sangue de Cristo e tenha o seu nome inscrito no livro mais precioso do universo, que é o livro da vida, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, que belos hinos cantam lá no céu, é que o filho mau ao lar voltou. Vede lá ao longe o pai já abraçar esse filho que ele tanto amou. Glória, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Querido Deus, mais uma vida, ó Pai, agora da Antônia. Foram dias de lutas que nós vimos na sua vida. Ela precisava tomar uma difícil decisão: fechar o seu único comércio no dia que ela mais vendia, para adorar o Senhor no sábado. Entre o receio de não ter, ó Deus, os proventos necessários para a sua vida e o chamado do Espírito Santo, ela foi e ela atendeu o chamado do teu Espírito. E ela vem a esse lugar mais do que vencedora, porque Cristo é quem redime a sua vida dos pecados de outrora. É por isso que, como ministro do Evangelho, para que ela tenha, ó Deus, a certeza da remissão dos seus pecados, a alegria e a paz de ser justificada pelo Rei do Universo, diante de todo o universo, para que seu nome esteja inscrito no livro da vida, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Eu vou chamar a Eveline nesse momento. Ela irá cantar para nós uma bela canção que diz: você e Jesus é tudo que mais importa, é tudo que mais importa nesses momentos que mostram que nós estamos perto de ver Jesus voltar. Obrigado, Eveline, por estar conosco. Que Deus fale por intermédio da sua canção poderosamente.
com medo de negar a sua cruz. Você que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muito a falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que, como eu, não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus o aceita hoje como está. Vai até o infinito lhe buscar, da vida para que possa lhe salvar seu amor. Não mede altitude nem distância, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura o convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma o rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar. Se Vem aqui pertinho de mim nesse momento, bem perto de mim, dentro desse tanque. Olha essa cena. Você e Jesus é tudo que você mais precisa. Talvez não seja o que você mais deseja, mas Ele pode mudar isso em seu coração. Quando você viver com Jesus de maneira plena, você saberá como é aprazível, como esse dia se torna tão lindo, como é na vida dessas duas queridas, da Clécia e da Antônia. Aonde você está, com a história que for, com o passado e o presente que você tem vergonha, quem sabe até repulsa, mas eu quero que você aceite Jesus nesse momento, aonde você está, porque nesse momento só importa uma coisa: você e Jesus. Eu quero orar por você. Se você está em pé, caia de joelho. Se já está de joelho em lágrimas, aonde você está, o Senhor Jesus sabe quem é você, sua história, as suas limitações. Ele quer te ajudar. Então nesse momento eu posso estar falando para qualquer pessoa aí, que mesmo que eu não tenha conhecimento de quem seja você,
o Deus que nós conhecemos, Ele sabe quem é você. Feche os seus olhos com fé, para que você tome a melhor de todas as decisões diante dos sinais da volta de Jesus. A decisão de fazer parte daqueles que estarão entre os salvos no grande reencontro com Jesus. Oremos. Querido Deus, na frente desses equipamentos existem pessoas nesse momento que têm um desejo de estudar melhor a palavra do Senhor, mas talvez cristãos que já estão, ó Deus, batizados, mas que estão distantes do estudo diário da Tua palavra, do período de tempo grande na Tua presença, ou tempo maior na Tua presença em oração, de jejuns, não daquele que são coletivos, ou que alguém saiba, mas daquele que é feito com um propósito de viver uma vida diferente, santificada, de passar pela verdadeira e genuína transformação que um dia talvez já tenha experimentado. Para esse, que a Tua graça seja abundante e a oração seja atendida. Mas também, ó Deus, nós temos aquele que está afastado dos Teus caminhos, precisando voltar para os Teus caminhos, porque é tempo de tomar a melhor decisão, a decisão de viver uma vida sob a Sua orientação e o Seu cuidado. Mas também tem aqueles que nunca aceitaram, que possam estar ouvindo aí também e dizendo assim: puxa, é tudo que eu preciso nesse momento. Eu estou tão triste, tão sozinho, tão solitário, com medo. Eu estou me sentindo talvez sem esperança, mas estou vendo que a esperança é possível em Cristo Jesus. Que o Senhor também os visite nesse momento. E a Tua igreja, que ela esteja preparada para o reencontro com o noivo, e possamos sair, ó Deus, e celebrar contigo o Teu casamento. Nos dê, ó Deus, a alegria do breve reencontro contigo. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Nos encontramos no próximo sábado com a graça de Deus, e esperamos que nesse encontro tenhamos mais uma vez a certeza de que aqui o Senhor está e de que aqui o Senhor nos visita. Em nome de Jesus.